volta ao Café com Vanessa nessa segunda-feira, mas não é uma segunda-feira, é a segunda-feira. Você acredita que hoje nós estamos terminando o primeiro trimestre deste ano, já de 2025? Me conta aí, como é que estão as coisas? Hã? Não, depois. Quando começa o ano, fala que é depois do carnaval, depois passa o carnaval, depois da quaresma, depois da Páscoa. Opa, pode parar, vamos já, entendeu? Hoje, dia 31 de março, já inaugurando aí, ó, estamos quase caindo em abril, estamos quase caindo, então vamos embora. E agora aqui, no quadro Pergunta Especialista, só para te ajudar, tá bom? Minha querida amiga Tânia Teixeira, ela que é terapeuta, ela vem conversar conosco sobre padrões emocionais que limitam o crescimento pessoal. A hora que eu li esse tema, eu falei, meu Deus, eu quero descobrir em mim se tem algum padrão emocional equivocado me impedindo. Você também não quer descobrir isso hoje? Vem comigo nessa manhã. Bom dia, minha princesa! Bom dia! Meu Deus, mas eu já falei que você tá linda e tá linda mesmo. Obrigada, marido obrigada. Viu você de casa, assim, toda? Vivo, sim, gostou. Toda fera? Gostou. Tá linda demais. Começando segundou, hein, amiga? Segundou, como você falou, terminando o trimestre. Será que estamos aí ainda repetindo padrões que não tá deixando nos crescer? Ai, e esse negócio de padrão, sabe o que me dá medo nele? É que parece que ele tá tão incutido que a gente não percebe mais. É como se fosse um hábito. Sim, ele tá ali e precisamos ter bastante atenção para poder identificar o padrão e romper o padrão. E romper com o padrão. Eu vou fazer a primeira pergunta, que eu vou pedir ajuda para os meus universitários. Lide, adivinha o que aconteceu? Eu perdi o óculos! Ô, gente, daqui a pouco eu vou ter que colocar um óculos em cada pedaço do nosso cenário. A gente tá chique, né, Tânia? Ô, princesa da minha vida, muito obrigada. Você pode entrar aqui, viu? Eu não ligo, ela que não quer entrar, mas tudo bem. Ó. Então, o que são padrões emocionais, né? E como eles se formam ao longo da vida? Os padrões emocionais são aquelas situações, aqueles comportamentos que repetimos sempre. Então, sempre que acontece alguma coisa, você está agindo da mesma forma. Então, você tem um padrão ali de viver a vida. E, às vezes, esse padrão é emocional e ele é um padrão que te limita. Então, seriam hábitos, atitudes, por exemplo... Vamos dar um exemplo pro pessoal de casa, tipo, alguma coisa que eu esperava que desse certo e deu errado. Por exemplo, um padrão emocional é um padrão negativista. Então, assim, achar que sempre vai dar errado. E aí, muitas vezes, você nem tenta, porque já tem certeza que vai dar errado. Então, assim, deu alguma coisa que você foi criticada na infância, tinha uma ideia lá. Não, isso não dá certo, você faz tudo errado. E você vai criando aqueles padrões ali. A pessoa vai criando aquela mentalidade de não prosperidade, de não conseguir agir, de determinar de uma forma mais próspera, de uma forma mais evoluída. E aí ela começa a se fechar. Ela tem uma ideia interessante, ela pode buscar uma nova carreira, mas ela já tem um padrão ali de que ela não pode, que ela não consegue, que ela não é competente. Seria aquele famoso, assim, quando as pessoas falam assim, eu não sei o que me segura, eu não sei quem está me segurando. A minha mãe usava uma frase de que estava preso no cabelo das pernas. Então, assim, não tem nada te prendendo. Não tem nada te prendendo. É uma prisão invisível ali. É um amarro, uma peia invisível ali. Gente, peia é um processo. É uma corda que se coloca no animal, no cavalo, no gado, para ele não ir longe, para ele não pular a cerca. Ele vai até um limite. Ele vai até o limite porque ele tem dificuldade de mobilidade. Então, essa peia, essa coisa que nos trava, que nos dá dificuldade de mobilidade, nos padrões emocionais, ela é invisível. Entendi. E isso acaba nos prendendo, porque quem nunca, né, gente? Quem de nós aqui não passa por situações e fala assim, por que eu não consigo fazer? Por que eu não termino aquele curso? Começa e não termina, ou fala que vai começar e também não começa.
Então, são coisas que você vai carregar, vão se formando no decorrer da vida. Esse padrão do começar, tá sempre começando, existe um padrão de competência. Existe um padrão aí de pertencimento também e de merecimento. Porque assim, se você começa uma faculdade e termina, você vai ter ali uma graduação, você vai ter ali uma profissão e você tem um padrão de não merecimento. Você tem um padrão de não ser suficiente. Então, começa um curso, não, acho que isso aqui não é o que eu quero para a vida. Aí começa outro. E vai sempre começando. Começar e não terminar é um padrão emocional que trava muito a gente. Até na leitura de um livro, coisa mais simplesinha, né? Começa e não termina. Começa e não termina. Um livro. Quanta gente, né? Hoje é interessante porque a gente repetiu esse padrão também para a TV. Porque começa uma série e não termina, começa outra série e não termina. Começa a assistir um filme e chega no meio do filme, para e não volta mais para assistir. Então, assim, é nesses pequenos detalhes que a gente vai identificando a nossa repetição de padrões. Peraí, abre lá a sua playlist e vê o que tá ali que você deixou em aberto. E aí você percebe, nossa, eu nunca termino uma série, eu nunca termino um filme. Traz isso para a sua vida ativa e percebe, nossa, eu não termino um curso, eu não termino de ler um livro, eu começo a fazer uma faxina e não termino. E aí, então, assim, qual é o padrão que está aqui? Por que eu não termino? Será que eu não sou suficiente? Será que eu não me sinto competente? E aí vai identificando esses padrões. Nossa, você falou até da faxina, né? Eu conheço muita gente que começa e fala assim, eu não sei, de repente, não sei o que aconteceu, se fulano ligou, não sei. Daqui pra frente da casa eu não consegui fazer. E isso vai quase todo final de semana, quase todo dia. Começa a fazer uma faxina no armário, fica ali as coisas desorganizadas. Porque o fato de não terminar gera uma desorganização. Entendi. Então, assim, quando você não está bem internamente, você não consegue organizar o externo. Ô, Tânia, mas ninguém nasce assim, né? A gente não nasce assim, não. Foi o decorrer da vida que foi trazendo isso? Olha, esse processo dos padrões emocionais, eles são gerados na nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos. E ou por exemplo, o padrão da rejeição, ele acontece dentro do útero da nossa mãe. É uma sensação de que você achou que naquele momento, ali naqueles 9 meses, teve algum momento que você não se sentiu acolhido, não se sentiu amado por sua mãe ou por alguém próximo. Então, você já vem ali com o processo de rejeição. E a rejeição começa a sentir, você já abandona para não ser abandonado. Você começa e já larga, começa um relacionamento e no meio do relacionamento você desencanta, comer e fica ali sempre pensando que aquela pessoa vai te largar. Então, você já larga antes para não sentir esse padrão da rejeição. Esse padrão da... Você vê quanta coisa, né? Como identificar padrões emocionais que limitam o nosso crescimento pessoal? Você começou o café falando que nós estamos chegando no 3º trimestre. No início do ano, quase todo mundo faz a sua listinha lá do que quer para a vida. Eu acho que todo mundo. Quem não escreve, mas pelo menos uma projeção mental, assim. Então, assim, nós passamos aí 90 dias. É chão, hein? É chão. Então, o que você colocou lá que ainda não evoluiu? Você começou, pelo menos, as suas metas, e aí, na hora que você identifica, você fala, nossa, eu comecei isso aqui, mas eu larguei. Aí comecei esse outro. Então, os padrões você vai perceber nos seus comportamentos. Toda vez que uma situação acontece, eu reajo assim.
Toda vez que alguém fala de certa forma comigo, eu tenho essa reação. E aí você vai identificando esses padrões, porque a gente só rompe, a gente só muda aquilo que conhece. Eu falo que a gente não lava a roupa que está lá no armário. Não, só a gente só lava a roupa que está suja, que está ali no cesto, que a gente está vendo que está suja. Então, para mudar o padrão, você precisa entender os processos de repetições que estão acontecendo na sua vida. Olha, gente, eu preciso buscar ajuda, não preciso, Tânia, para você conseguir ver isso sozinho é um pouco complicado, não é? É muito difícil identificar um padrão sozinho, porque o padrão está ali dentro de você. Parece uma característica sua. É uma característica, é uma ação sua. Você está agindo e reagindo assim do útero da sua mãe até a sua idade de hoje. Então, como é que você vai mudar isso sozinho? Precisa procurar um profissional competente e ali fazer um relato. Olha, eu tenho essa dificuldade. Eu tenho muita dificuldade na questão financeira, de acreditar que eu posso mudar, de acreditar que eu posso ir para frente. Eu não me sinto merecedora e a pessoa vai lá fazer um resgate para entender quais são todas as vezes que você agiu assim. E aí identifica aquela crença, aquele padrão emocional ali. E outras vezes, você pode pedir para um colega, para uma pessoa que você tenha confiança e falar, olha, me ajuda aqui. Eu estou repetindo, o que está acontecendo aqui? Quais são as minhas ações que eu estou sempre repetindo? Porque às vezes enxergar no outro é mais fácil do que enxergar na gente. A gente tem essa facilidade, eu acho até um pouco de maldade, porque a gente tem a facilidade com o outro, mas comigo eu não consigo ver. E eu preciso aprender a ter essa percepção. É porque a gente não quer olhar. É muito difícil olhar e entender quem eu realmente sou. Porque a gente já coloca uma máscara ali, tanto para os outros quanto para a gente. Uhum. Eu preciso... E essa conexão interna, olhar para esses padrões, não é uma coisa tão simples. É preciso mudar a identidade. E em toda mudança existe existe um processo de esforço, porque você, como eu falei, você vem tipo 40, 50 anos, 30 anos daquela forma. É preciso ter um esforço, uma força de vontade para poder mudar. Tânia, isso também leva-se muito para relacionamento emocional, assim, amoroso, né? Uhum. Porque é difícil você conseguir se relacionar com uma outra pessoa se você tem padrões tão rígidos. Isso. O relacionamento afetivo, o relacionamento de casais, os relacionamentos de pais e filhos, precisa ter essa confiança para poder mudar. Então, a conversa aqui com o seu parceiro, com a sua parceira, e fala, nossa, quais são os meus limites? Me ajuda aqui a entender o que eu estou repetindo sempre. Por que estou me sentindo travado? Porque, como eu falei, a outra pessoa tem essa possibilidade de te ajudar, de ver. A gente consegue ver melhor na outra pessoa. Então, precisa isso. E é preciso ter coragem para fazer isso. Porque, às vezes, a pessoa pode falar para você aquela característica que você achava que era a sua melhor posição. Sim. Do tipo, eu não sou assim, não. Nossa. Não, isso é uma projeção sua. Por quê? Porque a pessoa está ali tão segura daquela ação que ela não acha que aquilo pode ser uma reação de um padrão negativo. Quanta coisa a gente precisa aprender, meu Deus, né? E quais são os impactos desses padrões na vida profissional e também nos relacionamentos? Na vida profissional, a gente tem muita dificuldade de crescer profissionalmente. Quando você tem um padrão de escassez ali, você não tem o processo da gratidão. Você não consegue ver as coisas boas que aconteceu e que estão acontecendo na sua vida. E a gratidão aqui não é aquele gratidão. Não, nossa, como eu evoluí nesses 3 meses. E às vezes, como eu evoluí, eu consegui ir para a academia
a maior parte dos 90 dias eu consegui 60. Opa, que bom! Eu consegui 50. Para quem nunca tinha treinado, isso já é maravilhoso. Você já começou, você já foi. Então, ter gratidão pelas coisas que você começou e pelas coisas boas que você está conquistando na vida. Isso é um padrão que, se você não tiver isso, você não vai para frente, impacta na sua prosperidade financeira. Nos relacionamentos, muitas vezes, nós optamos por ficar só. A gente quer uma companhia e a gente fica só, mesmo com a companhia do lado. Por quê? Porque você não se entrega. Você tem medo de ser abandonado, você tem medo de ser rejeitado, então você se entrega até certo ponto. E aí não se entrega totalmente, não confia. Não está ali presente na relação. E isso gera um processo de discussão, de uma situação de violência doméstica, às vezes, de desarmonia no lar. Então, precisa estar presente nas relações, precisa se entregar inteiro, precisa romper esse padrão do medo de se relacionar. Por isso tem muita gente que não vive um grande sonho de amor, né? Não. Porque ela não se permite, né? E ela nem sabe que está fazendo isso. Esse que é o pior, Tânia. A pessoa está sofrendo, acha que é o mundo contra ela e, na verdade... Fala assim, nossa, mas é porque eu tô focada no meu trabalho. Eu tô focado nos meus estudos. Por isso que eu não vou me relacionar agora. Gente, trabalho, estudo, relacionamento, saúde, são pilares que andam juntos. É a nossa perna esquerda e a nossa perna direita. Se um não vai, o outro também não vai. Então, assim, você não consegue ir ali. Então, se entregue, se permita viver sem padrões emocionais. E eles limitam, né, e influenciam as nossas decisões também. Sim, a gente acaba repetindo as mesmas decisões. Abre mão de decisões, assim, por não se achar competente. Então, esse emprego não é para mim? Digo não. Muito. A gente vive no padrão do medo. Será que eu vou dar conta? Nossa, e aí começa a completar historinhas. Porque a pessoa, ela não fala assim, nossa, eu não quero esse emprego porque eu não me sinto suficiente. No dia da entrevista, fala, nossa, meu carro ficou sem gasolina, não fui para a entrevista. Sabe por que eu não fui para a entrevista? Porque meu carro ficou sem gasolina. Sabe por que eu não fui no encontro com fulano? Porque choveu. Nossa, não deu certo com fulano. Ela começa a justificar os padrões que ela tem. Ela não tá tão limitado, tá tão ali. Na verdade, ela quer se convencer, né? Se convencer. Ela que quer acreditar no que ela tá falando. Porque... Todo mundo olha assim e fala, nossa, mas ela repete tanto que ela acredita que foi aquela situação realmente que aconteceu. Mas, na verdade, tá limitada. É possível programar padrões emocionais negativos? Reprogramar? Reprogramar? Nós estamos reprogramando a nossa mente o tempo inteiro. Hoje já tem comprovação científica que o nosso cérebro está crescendo, está aumentando. Então, nós estamos o tempo inteiro reprogramando a nossa mente. Então, sim, é possível reprogramar um padrão negativo, instalar ali um padrão positivo, um padrão de ação. Só que isso precisa de ajuda, precisa ter consciência para poder mudar, para poder fazer a reprogramação certa. Instalar o novo software em você. em nós, não é só você, em porque nós. Você instala vírus e vai corrompendo ali. Vai corrompendo, cheio de vírus. Tânia, para a gente terminar, o autoconhecimento pode ser uma ferramenta para superar essas limitações? Sim, o autoconhecimento é fundamental, porque você só muda aquilo que você conhece. Verdade. Então, é preciso olhar para você com carinho, é preciso buscar ajuda, é preciso se conhecer para poder mudar. Então, o autoconhecimento é fundamental numa mudança de padrões. A gente está te convidando a você
conhecer você e ver o quanto você... Passou 3 meses, mas ainda temos uma jornada aí pela frente. Vamos romper esses padrões esse ano. Ah, é verdade, romper, né? Assim, o que eu fiz esse ano? Pelo menos eu me conheci, já tá bom. O restante já é muita já coisa. É muita coisa para você, então já tá que tá. Tânia, trabalhando muito, como é que tá a sua agenda? Como é que estão os atendimentos? Estamos aí trabalhando bastante, mas ainda tem vaga na agenda. Quem que tá assistindo aí, quiser romper o seu padrão emocional, pode mandar um direct, tem o WhatsApp no link da bio, que nós estamos aí com a agenda aberta. Então tá muito bom esse ano. Estamos com mentoria individual e coletiva aí. Ai, que coisa boa. Então, quem quiser pode vir, que eu tô aguardando vocês. Então, tá certo. Mais uma vez, obrigado. Começando um trimestre com você agora. Nossa, que delícia! E vambora, né? Vambora que tudo vai dar certo. Obrigado por tudo, viu, minha amiga? Obrigada mesmo. Deus abençoe. Amém. Gente, que papo bom! Olha, no quadro Pergunta Especialista, conversei com a minha amiga Tânia Teixeira, ela que é terapeuta, e ela veio conversar sobre padrões emocionais que limitam o crescimento pessoal. O papo foi bom demais. Se você pegou o finalzinho ou não deu tempo, não sei, vá até a plataforma da Rede TV Tocantins, assista e melhor, compartilhe, tá bom? Compartilhe. Tem coisa que a gente não consegue falar para um amigo ou para uma amiga, mas se a gente manda um videozinho, não é? Manda alguma coisa, então manda para ela. E ó, o Instagram da Tânia tá aí na tela para você, Tânia Teixeira Oficial. Tá bom? Na bio dela você tem todos os contatos. Segunda-feira tá só começando, tá só começando. Eu vou para um rápido break. Na volta tem mais café, não saia daí.